Você conhece as raposas, não é? A sedução da Ahri do League of Legends, o poder destrutivo do Kurama no Naruto, ou a elegância da Yae Miko em Genshin Impact. No mundo dos games e anime, os Kitsune são o ápice do estilo, da magia e do mistério. Salve pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Laurion aqui! No mundo dos games e animes, os Kitsune são o ápice do estilo, da magia e do mistério. Acredito que Kitsune, ou a imagem da raposa de 9 caudas, se tornou algo gigante aqui no Brasil, graças ao sucesso de Naruto. Foi quem fincou a bandeira da Kyuubi no nosso imaginário e popularizou essa mitologia de uma vez. Pelo menos o clássico era bom. Lamento se você gosta do Shippuden. O problema é que o Japão nos vendeu a versão bonitinha ou heróica da história. O que ninguém te conta é que essa lenda nasceu na China há mais de 2000 anos. Já vi gente que falou que era coreano e tudo mais, mas eu pesquisei e cheguei ao veredito, foi na China. E lá, chamar alguém de Hulijin, a versão original da Kitsune, não é um elogio, nem a sua inteligência ou a sua beleza. É um dos insultos mais pesados que você pode dizer a uma mulher. Algo como destruidora de lares ou coisa pior. Mas como é que essa criatura saiu de um xingamento profano na China para virar uma sacerdotisa sagrada no Japão? Quem joga Honor of Kings conhece a Dade. Watch me as I triumph over our fate. No game, fofinha e poderosa. Na real, ela é o motivo do cancelamento milenar das raposas na China. Mas nem sempre foi assim. No livro Sanhaijin, o clássico das montanhas e mares, a raposa era VIP. Ela era a escolta oficial da rainha mãe do oeste, a chefona do céu chinês. Então ver uma raposa de 9 caudas era sinal de sorte e governo justo. De segurança da deusa, a talarica de império, o tombo foi grande. Na dinastia Han foi quando tudo mudou. A fama ficou oficial no primeiro dicionário da China, escrito pelo mestre Xu Shen. Ele registrou a raposa logo como besta espectral. De acordo com ele, a raposa é puro Yin, que é a energia noturna, vamos botar assim. Para evoluir, ela precisa roubar o Yang dos homens, a famosa essência vital. E se você está pensando aí que essa essência é algo poético, bom, os textos antigos são bem menos discretos e muito mais físicos. Basicamente, ela não quer o seu coração, ela quer o seu leitinho sagrado. Como é que é o negócio? Para carregar a bateria dela. Ela te seduz e você passa a ser o power bank dela. Ela te drena sua energia até sua carga chegar a 0%. E aí vem o golpe final, que veio do clássico Feng Shen Yanyi, a investidora dos deuses. A raposa Dade, ela possuiu uma concubina real, seduziu o imperador e destruiu uma dinastia inteira com tortura e sadismo. Foi aqui que nasceu o termo Hulijin. É o jeito oficial de chamar uma mulher de talarica ou destruidora de lares na China. É a destruidora de lares que usa sedução para acabar com seu relacionamento. Mas não pense que essa lenda era feita só de sedução e talaricagem. Por um lado, nós tínhamos a Dade, mas na China também tinha o Hu Sheng, que pode ser traduzido como raposo estudante. Enquanto a versão feminina derrubava imperadores, essa figura focava no intelecto, nas fontes clássicas, como nos contos de Pu Shonglin. Esses raposos são descritos como os seres mais honestos e inteligentes do que os próprios humanos oficiais do governo. E o humano favorito desse raposo era o Che, um estudante pobre que tinha uma obsessão. Ele não pregava o olho sem as suas 3 garrafas de vinho por noite. A amizade deles começou da forma mais inusitada. Che acordou e achou uma raposa apagada na cama dele. O bichinho tinha tomado todo o seu estoque e acabou ali desmaiado, bêbado. E ao invés de dar uma paulada na raposa, Che riu e cobriu com um cobertor e dormiu abraçado com o bichinho. E ainda falou, tá aí o meu companheiro de bebida. O raposo ficou tão surpreso, tão chocado com essa bondade sem julgamentos, que virou o investidor anjo do cara. Ele dava dicas de insider trading. É como se ele tivesse sido o primeiro coaching financeiro da história. Ele mandou o Chen comprar o trigo do mercado pouco antes de uma seca épica, fazendo o amigo lucrar 1000%.
No final, esse raposo cuidava da família do humano como se fosse a própria família dele. Isso mostra o coração da obra de Pulson Lin. Para ele, esses espíritos eram mais leais e humanos do que os vizinhos invejosos ou os juízes corruptos da época. Mas claro, ele ainda era uma raposa e ele adorava usar essa inteligência superior para trollar quem se achava esperto demais. Sabe aquele cara que chega nos comentários achando que é o rei da cocada preta, que sabe toda a verdade, e acaba levando um exposed que faz a alma dele virar pó? Pois é, no folclore chinês, essa raposa erudita fazia isso há séculos antes da internet. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá? Sei. Isso prova que a malícia da raposa não tinha gênero. Ela se manifesta como intelecto e deboche puro. E se você curte essa vibe de informação com uma boa dose de deboche, considere se tornar membro aqui do canal. A partir dos primeiros tiers, você já garante acesso antecipado aos vídeos, e para quem quer colar no nosso grupo secreto no Zap Zap, lá a gente pode trocar uma ideia, tem o Tier Cube. É só clicar em Seja Membro, e aliás, valeu para essa galera que tá aparecendo aqui na tela. São vocês que fazem esse canal aqui crescer, vocês são foda. E antes de cruzar o mar para o Japão, esse mito fez uma pequena pausa na Coreia, onde ganhou um tom bem mais sombrio. Lá, a raposa era conhecida como Kumiho. Na China, o foco era a sedução e o roubo de essência. A versão coreana é descrita como uma predadora muito mais direta. Nas lendas locais, a Kumiho é conhecida por buscar o coração ou o fígado das pessoas. Caraca. Para tentar se tornar humana. É uma versão mais isolada e perigosa da lenda, que serviu de base para vários K-dramas que a gente vê por aí hoje em dia. E aí, finalmente, é que essa história aqui vai desembarcar para o Japão. E foi lá que a imagem da raposa mudou completamente, saindo desse lado obscuro para se tornar algo sagrado. Mas como é que essa lenda cruzou um mar e virou algo sagrado? Bom, tudo aconteceu no período Nara, entre os anos 710 e 794 d.C. Naquela época, o Japão não tinha um sistema de escrita próprio, então eles importavam tudo da China através dos monges budistas. Esses monges trouxeram os kanji, os caracteres chineses. Para quem não sabe, kan é uma referência à dinastia Han, e ji, caractere, ou seja, os caracteres da dinastia Han. E junto com essas letras, trouxeram livros repletos de lendas. As raposas, claro, já existiam no Japão, mas eram apenas animais da florestas, mas que eram comumente vistos perto do templo de Inari. Eu já vou chegar lá. E aí o que veio nesses livros foi uma bagagem mística da raposa mágica, com seus poderes de transformação e suas 9 caudas. E aqui é um detalhe que chama muita atenção, que muita gente pira. Justamente as 9 caudas. É dito que as raposas, os kitsunes, eles atingem as suas 9 caudas ao chegar aos 1000 anos de vida. Então, ao longo dessa jornada, elas vão ganhando mais caudas e vão ficando mais poderosas. É como se fosse a sua barra de experiência. E aí tem gente que pergunta, mas e a Daji, aquela raposa coreana, a que devora corações? Elas também seguem essa regra? Bom, a lógica é o seguinte. No folclore, a raposa é puro yin, e ela precisa de energia yang para evoluir, como eu expliquei. Essas são as raposas do bem, que levam 1000 anos cultivando isso sozinhas através de meditação. Já as vilãs, elas preferem um caminho mais curto. Elas roubam a essência vital dos humanos para acelerar o processo, drenar a energia de um homem ou devorar corações. É como se ela estivesse roubando as XP dos players, para assim chegar no nível máximo mais rápido. Elas não querem esperar aquela idade toda, elas querem poder absoluto, que é o que as caudas representam. E com essa natureza mística explicada, o Japão resolveu dar um banho de loja na história e organizar a casa. Eles integraram uma raposa mística ao Shinto, a religião nativa. A divindade Inari, que já era adorada no Japão como protetora do arroz e da prosperidade, precisava de mensageiros para falar com o povo. Para quem não sabe, naquela época, o arroz é como se fosse a moeda principal do país. O Japão então pegou aquela figura da raposa que veio nos livros da China e deu a ela um emprego oficial, mensageira sagrada de Inari. E aí, se você jogou Ghost of Tsushima, você viu isso na prática. Aquelas raposas que te guiam até os santuários escondidos são justamente essas mensageiras.
Como a Inari cuida do arroz e é uma divindade distante, as raposas fazem a ponte com os humanos. Por isso, elas são sagradas e intocáveis. No Japão, elas deixaram de ser feras perigosas para virarem guardiãs. E a prova real dessa organização japonesa está no próprio caractere que os monges trouxeram. Na China, a raposa se escreve com 2 caracteres, Huli. O Japão foi genial e ele separou as letras para separar os 2 bichos. O primeiro ficou para Kitsune, a raposa elegante e sagrada. O segundo caractere foi para o Tanuki. Isso explica a rivalidade eterna que a gente vê no Genshin Impact entre a Yae Miko e o rei Tanuki. Não é uma invenção do jogo. Enquanto a Kitsune subiu na vida e virou elite espiritual, o Tanuki ficou como o primo pobre e brincalhão, que usa magia para fazer pegadinha e tocar música. Ou seja, o Japão usou a escrita para definir Kitsune é a nobreza espiritual. Tanuki é o mestre da zoeira. E se você quiser uma waifu de respeito aí na sua estante, dá uma olhadinha no YouTube Shopping aí embaixo, ele aparece aqui na tela em algum lugar. Ao comprar por esse link, você apoia o canal para que ele continue trazendo mais conteúdo para vocês, além de decorar o seu setup aí. Inclusive, eu tô recomendando da própria Yae Miko e a gente vai falar mais dela agora. A Yae Miko, ela é o rosto do Japão no Genshin Impact, que é um jogo chinês. E até o título dela, Miko, é uma evolução direta de um conceito chinês de xamanismo, que no Japão adaptou e reentregou nos seus santuários. Miko é formado por 2 caracteres. O primeiro, Wu, que é o termo original chinês para xamã ou feiticeira. E nas fontes clássicas como Jornada ao Oeste, esse é o termo para quem lida com o mundo espiritual e ritos mágicos. Já o segundo, Ko ou Nu, significa mulher ou moça. No Japão, essa xamã chinesa evoluiu para a sacerdotisa sagrada do santuário. A Yae é o ápice dessa jornada. Ela herdou toda a astúcia e a inteligência da raposa milenar, mas agora elevada a esse patamar de elite sagrada. Não é à toa que eu gosto tanto dela. E se você acha que acabou aqui, se prepara, o buraco é muito mais embaixo. Existem pelo menos 13 tipos elementais de Kitsune. Além disso, nós temos as Zenko, que são as raposas sagradas, as Iaku, que são as raposas selvagens, que adoram uma confusão, e tem até o meu tipo, os Kasai, que dominam o fogo. Eu poderia passar horas explicando a diferença de todos eles, mas esse vídeo ia virar um documentário de 2 horas. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso saber se vocês têm interesse nessa continuação, nessa parte 2. Então comenta aí embaixo, parte 2 já! Quanto mais comentários, mais motivado eu vou ficar. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí no like. Esse vídeo foi o segundo vídeo sobre mitologia oriental. Se você não quer perder o próximo, se inscreve e ativa o sininho. E enquanto o novo vídeo não sai, assiste o meu vídeo sobre Onis, que está aparecendo aqui na tela. Tá bem interessante, didático. Você vai entender muito mais sobre essas criaturas. Não são apenas demônios, é muito mais profundo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!